Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, Vamos ficar todos de pé. beleza. Hoje vamos celebrar a ascensão do Senhor. E para esta missa nós vamos rezar pela alma de Expedito Gonçalves de Souza, João Batista Gonçalves de Souza, Irivan Soares de Souza, Flávio Soares. Pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Palmira Birello, Antônio Moro, Genebra Degan, José Notaro, e por todas as almas, pela alma também da dona Irene Enéas do Nascimento e também pela saúde da dona Maria de Lourdes de Oliveira. A monitora, a Maria de Lourdes é a monitora que você está falando? Oi? É a bonitona? Sim, Ela está doente? mas ela está daquele jeito, eu sempre rezo por ela. Quem sabe ela para de me xingar pelo Porque ela WhatsApp. assiste a live Sim, aí. mas ela tem que parar de ficar me xingando no WhatsApp porque ela não liga. Ela acho que não entende o WhatsApp, acho que ela não entende que tem que ligar lá no YouTube lá. Mas isso aí é. E fica dizendo que eu não mando os vídeos da missa para ela. Manda um beijo para ela. Não vou mandar beijo nenhum para ela. Fica me xingando no WhatsApp. Falando de, você não me manda, você não gosta mais da gente, não sei o que, aquelas coisas lá. Não tem nada a ver. Também vamos rezar pela alma do José Petrone, seu Zé do Apostolado, né? A Neuzinha foi na Páscoa, né, que ela morreu, não foi? Foi em maio, né? 19 de abril, é isso mesmo, né? É 19 de abril, tem razão. A Neuzinha, a dona Laura Piacente, também vamos rezar pela alma da dona Maria de Lourdes, seu José Francisco Ramos. Vamos sempre rezar pela dona Alzira, mãe da Salete, a Val, da Goiandira. Lembrei da dona Maria Brito, não sei porquê, desde ontem estou com a cabeça. Dona Maria Brito, da Lourdes Natali também. A Maria Eugênia, né? Pessoas que passaram pela nossa igreja, que contribuíram muito trabalhando na igreja, ou seja na catequese, ou seja em outras atividades. Agradecer muito a Deus pela convivência que tivemos, muitas outras pessoas, né? Também rezar pela saúde da Ritinha, da catequese, a dona Nete, de 71 anos, a Catarina Bezerra, irmã do Cauã também, pequenininha, e rezar por todas as pessoas que precisam enxergar bem a presença do ressuscitado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sempre convosco. Irmãos, no dia da ascensão do Senhor, queremos conviver com Ele. Queremos não só estar no céu, mas queremos também no céu topar com a cara dele, encontrar com Ele. Que, segundo os santos e os místicos, é a alegria maior do que estar no céu. Então, vamos pedir a Deus que nesse dia que Deus nos ajude a trilhar o caminho da fé, ser fiel ao Evangelho de Jesus, aos ensinamentos de Jesus, ao mandamento novo de Jesus, e que assim possamos ter essa consciência cristã e essa consciência eclesial. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Lembrei agora também do irmão da Darcilene. Como é que é o nome dele, você sabe? Ela está em Minas, né? É em Minas que ela foi? Já voltou? Por que ela não está aqui hoje? Não sei, não sei o nome dele. Ele está doente? Tá. Em Minas, você sabe a cidade? Eu não lembro. Ela também não falou também.
Não falou, então, paciência. Quem? Ah, Dona Cida, é mesmo. É a Cida do Zé, né? Está em Guararema? É isso mesmo. Tá certo. Que Deus, então, nos ajude a todos nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Deus onipotente, fazei-nos exultar em santa alegria, em filial ação de graças, porque a ascensão de Jesus ao céu, teu Filho, é a nossa esperança, tendo-nos precedido na glória como nossa cabeça, a nossa humanidade, para aí nos chama também para sermos membros do seu corpo. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, né? Capítulo 1. É o Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Não vai ter? Vai. Não, se não vai ter, tudo bem também. Deus ajuda. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouviste falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isto, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o viste partir para o céu. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Que todos os povos da terra batam palmas, aclamem a Deus com gritos de alegria, porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível, o Rei soberano de toda a terra. Deus subiu entre aclamações. O Senhor subiu ao som parecido com o de trombeta. Cantai hinos a Deus, cantai hinos ao nosso Rei, cantai todos. Que Deus é Rei do universo. Cantai os hinos mais bonitos que tiver. Deus reina sobre todos os povos. Deus está sentado no seu trono sagrado. Aleluia, aleluia, aleluia.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que ele abra o nosso coração, o vosso coração, à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos. O fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Conclusão do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento, o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas disso. Eu vos enviarei aquele que foi prometido por meu Pai. Por isso, permanecei na cidade até que vocês sejam revestidos desta força, desse poder que vem do alto, o Espírito Santo. Depois, Jesus levou os discípulos até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou a todos. E enquanto os abençoava, ele foi se afastando deles e foi elevado ao céu. Eles então se ajoelharam diante de Jesus e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria e ficaram o tempo todo lá no templo, agradecendo a Deus. Palavra da salvação. Podemos sentar. Antes de mais nada, lembrar a todos que temos que rezar pela igreja, que é de Jesus Cristo, que o Espírito Santo conduza a igreja de verdade para frente, não para trás, para frente, sempre para frente, né? Como deve ser. É assim que age o Espírito Santo. Também rezar pelas pessoas que querem Deus, mas só ficam olhando para o céu, né? Acaba fazendo nada, né? Fica aí olhando.
Rezar para essas pessoas, né, que também precisam. Rezar pelas nossas famílias todas, né? Que as famílias da gente sejam uma escola de fé, uma escola de evangelho, do evangelho, para que nós possamos, então, ser a igreja que Jesus desejou. Então, hoje é a 7ª semana da Páscoa, nós celebramos a ascensão de Jesus no céu, ao céu. Lucas nos fala que antes da ascensão, Jesus deu as suas últimas instruções aos apóstolos. É o último final, é o último momento de convivência deles com Jesus ressuscitado. Lucas nos fala no Atos dos Apóstolos, que é a continuação do Evangelho, nunca se pode esquecer disso. Nos fala que agora então começou o tempo da igreja. É a igreja. É chamado tempo da igreja, como diz Lucas. Um assunto que aparece nos relatos da ascensão é a transferência de mais um poder para os apóstolos. Poder de compreender. Compreender o Evangelho, compreender a pessoa de Jesus, compreender o que Jesus falou, compreender o que Jesus fez. Não é brincadeira. Mas Jesus disse que isso vai acontecer com a ajuda do Espírito Santo, ou seja, com a ajuda dele mesmo. É ele mesmo. E os tempos, compreender os tempos também, para que todos sejamos testemunhas da ressurreição. O ressuscitado, portanto, nos prepara para a missão. Aí está a questão, a missão. A igreja tem que abraçar a missão de Jesus. Ela não pode se afastar do Evangelho e não pode se afastar da missão de Jesus. Jesus rezou por nós. No capítulo 17 de São João, no chamado Livro da Glória, já falamos isso no ano passado. Né? Jesus reza por nós. Ele reza por nós. Ele pede para Deus para que cuide da gente. Zele com a gente, para a gente constituir a igreja segundo a vontade de Jesus. Não é segundo a vontade nossa, não. Ele pede isso. Ele pede. E é interessante a oração de Jesus, ele pede isso para Deus, fala assim, olha, Deus, vai ter um monte de problema, hein? Você sabe, Pai, eles vão enfrentar um monte de problemas. Não tire ele dos problemas, não. Só peço que o Senhor faça uma coisa, ó Pai. Preserve eles do mal. Só. Então, é um ensinamento muito importante. Problemas teremos, em toda época teremos problemas sérios, mas Deus nos livra do mal. É isso que Jesus pede. Não é para ser especial com eles. Jesus pede isso. Não é para ser especial com eles, não. Então, os apóstolos, eles têm que ter essa consciência. Uma consciência também eclesial, que não é fácil. Os apóstolos têm que enfrentar a realidade do mundo, enfrentar espiritualmente o mundo, ser igreja achando que Jesus está ausente. Porque eles estão ali. Eles veem Jesus. Foi embora, doeu. Mas ele não está ausente. É uma coisa, eu já falei para vocês, esse assunto é muito complexo. É difícil de explicar para vocês, a não ser
recorrendo aos místicos da igreja, né? Que de certa forma conseguem entender esses assuntos. O que é estar ausente e o que é estar presente? A ausência de Jesus não é ausência. Foi embora. Tchau. Pegou o metrô, sumiu, não deu notícia. A ausência de Jesus é uma espécie de presença. É uma coisa complicada mesmo. Claro, ele é Deus, né, também. Né? Deus pode estar ausente e presente ao mesmo tempo, né? Deus pode tudo. Nós não podemos. Né? Quem não está aqui, não está. Né? Quem não está aqui, não está. Essa é a verdade. Então, é preciso então, ter essa consciência. E eles vão ter essa consciência, vão aprender na prática, enfrentando a vida, enfrentando o mundo, enfrentando as dificuldades, enfrentando tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar. Mas uma coisa é certa, essa sensação da ausência obriga os apóstolos a ser mais fiel. Porque quando Jesus estava, beleza, resolve tudo para nós, está tudo certo, maravilhoso. Mas quando eles acham que Jesus não está, que Jesus subiu no céu, quando eles acham que Jesus não está, eles são empurrados para uma coisa muito importante, que é a fidelidade. Porque sem fidelidade ao Evangelho, sem fidelidade a Jesus, não tem missão. Também não tem igreja. Olha como Deus age de um jeito tão esquisito, né? Faz a gente achar uma coisa, mas não é. É uma surpresa mesmo, né? Deus é... Eu já falei para vocês isso, né? Deus gosta de dar susto na gente, né? Ele adora surpreender a gente, sempre. Os evangelhos ressaltam, a Sagrada Escritura em geral, né? Ressalta que o tempo pertence a Deus. A gente mesmo às vezes usa aquele ditado, né? O futuro a Deus pertence. Bom, futuro eu não sei. Não estou vendo futuro. Alguém está vendo futuro? Você não sabe nem o que você vai comer amanhã cedo. Não sabe se amanhã cedo você está vivo. Não sabe. Né? Agora o presente a gente vive. Essa é a verdade. O presente é a realidade. Né? O futuro é o futuro. O passado já foi. Acabou. Né? Então, os tempos pertencem a Deus. Fala a Sagrada Escritura e fala o Evangelho. Deus é o Senhor da história. Essa é a verdade. Deus é o Senhor da história, que, segundo Paulo, sempre surpreende a gente. E Paulo faz uma comparação horrorosa, né? Ele fala assim, Deus surpreende a gente, ele é o Senhor da história. Ele é uma espécie de ladrão. Ninguém está esperando um ladrão, né? Chegar. Você está andando na rua, está com o celular, está com fone de ouvido. De repente, passa um cara de bicicleta e rouba o seu celular. Você fica em estado de choque. Alguém entra na sua casa, você tem certeza que tem alarme, tem grade, tem tudo. Chega em casa, roubaram a sua casa. É uma surpresa. E Paulo faz essa comparação, né? Porque a gente não está esperando mesmo. Nunca a gente está esperando que um ladrão vá assaltar a gente. Normalmente não, né? A não ser que a gente fique paranoico, fica louco da cabeça, com problema, com paranoia, essas coisas que são psiquiatras só quem resolve, né? Então Paulo diz isso, né? Deus é como ladrão, ele vem, surge, surpreende a gente. Mas Paulo diz assim, ele surpreende a gente, sobretudo quando a gente está distraído. Quando a gente está preocupado com nós mesmos, e é verdade, né? Você está distraído. O ladrão olha para você, opa, está distraído. Tipo, olha a bolsa lá de sopa. Né? Distração, a distração.
essa, essa, essa situação, preocupação com a gente mesmo, né? Não, a gente só pensa na gente. É verdade, tudo isso que Paulo fala é verdade. E ele diz mais coisas, né? O egoísmo, a indiferença, o ódio. Só para citar alguns que ele fala. Realmente pode deixar a gente cego, distraído. É verdade. Se você sentir ódio de alguém, ódio de um povo, ódio de uma classe, ódio de um não sei o quê, você fica cego. Nem mostrando a verdade para você, mostrando, olha, não é assim. Fica cego. É. Você fica assim. É como se. Olha, isso aqui é uma. Olha! Ó, cuidado, viu, meu? Isso aqui é uma cobra cascavel, viu? É uma cobra cascavel. O cara que é assim, cheio de ódio, indiferente, é cego, ele olha para ele, olha. Não, isso é uma florzinha bonitinha. Ele é uma cobra, você não está vendo? Não, ele vai ver a florzinha bonitinha. Então, essas coisas, diz Paulo, é Paulo que fala essas coisas na primeira carta aos Tessalonicenses, né? No capítulo 5. Ele adverte a igreja sobre isso, né? Tomar cuidado com a cegueira. Não é a cegueira física. É a cegueira causada por essas coisas das trevas, né? Que é indiferente. Uma pessoa que é indiferente ao sofrimento do outro vive nas trevas. Lamento. Uma pessoa que tem ódio da outra, lamento, vive nas trevas. Está o sol bonito, mas ela está nas trevas. Uma pessoa que é egoísta ao extremo, dá licença. Vive nas trevas. Paulo também fala, na Tessalonicenses, nos fala que do céu não tem escuridão. Parece ridículo ele falar isso. Claro que não tem, né? Evidente. Escuridão tem lá nos quintos. Né? Paulo diz, no céu não há escuridão. Por isso ele não pode aqui andar nas trevas, ele fala. Como no céu não há escuridão, nós aqui não podemos aqui andar nas trevas. Porque não estamos nas trevas. Ele diz, nós somos filhos da luz. Não somos filhos das trevas, não. Diz Paulo no 1 Tessalonicenses capítulo 5. E de fato a igreja, ela tem que caminhar. Ajudar a gente a enxergar. A ver com clareza. Enxergar com clareza. Dar testemunho da verdade. A igreja não pode cair no marasmo, na mesmice. A igreja não fez isso. Por incrível que pareça, os apóstolos não aconteceu isso com eles. Mesmo depois da ascensão, eles não caíram na mesmice. Você lembra do episódio de Emaús? Lembra? Emaús, eles estão fugindo. Bora. Estão fugindo. Os sujeitos se aparecem no meio do caminho, começam a andar com eles, conversar com eles. No final das contas, depois da celebração da missa, né? Que Deus celebra com eles então enxergam. E um fala para o outro assim, quando esse sujeito estava falando umas coisas, você não sentiu uma coisa esquisita dentro do coração, dentro de você? Você não sentia? É essa a questão, né? Essa é a questão. Ali em Lucas é lindo porque a comunhão faz eles enxergar de novo. E esse é o sentido mesmo, né? Corretíssimo da comunhão. A igreja nos coloca como evangelho dentro daquilo que se chama plenitude do tempo, para anunciar a salvação e o perdão, a reconciliação humana. Então, entrar na plenitude do tempo traz a coragem necessária, porque tem que ter coragem.
Ser cristão não é para qualquer gaiato, não. Ser cristão e católico não é para qualquer um, não. Não é não, meu filho. Tem que ter coragem, muita coragem. Porque a igreja tem que falar as claras, a igreja tem que expor as contradições da realidade, da vida. A igreja tem que combater a injustiça, combater a opressão, que é fruto das trevas. Injustiça e opressão é fruto das trevas, que joga a gente numa escuridão. Assim. Verdade. O Espírito Santo prometido por Jesus não é uma pessoa à parte, mas ele é Jesus. O Espírito Santo é Jesus. O Espírito Santo é o Pai. São três pessoas, a natureza é a mesma. Não são pessoas distintas, como nós já sabemos, acho, vocês sabem isso, refletiram bastante sobre isso. O Espírito Santo faz parte, então, da natureza divina. E assim ele marca essa presença do ressuscitado na fé e na vida da igreja. Disse Jesus então, vou enviar o que meu Pai prometeu. Vocês serão revestidos da força do alto. Oh, que maravilha. Jesus chama de forças do alto. Tá? O Espírito Santo. Então, as forças do alto é um poder. Poder de quê? Poder de compreender. Vocês vão compreender. E vocês vão lembrar do que falei, do que fiz, de tudo. Olha, aí é que está o Espírito Santo. O Espírito Santo é isso. Compreender. Uma pessoa que não compreende o outro não tem Espírito Santo. Não tem. Nem deveria comungar, na verdade. Devia ser excomungado. A pessoa, ela tem que ter essa capacidade que Jesus deu para nós. Pelo batismo. A capacidade de compreender. A capacidade de compreender. É interessante, né? O Lucas fala assim, os outros também. Jesus subiu para o céu e os apóstolos foram no templo de Jerusalém agradecer a Deus. Por agradecer a Deus, por esse último contato com Jesus, pela bênção que Jesus deu para eles e por Jesus ter ido para o céu. Eles foram agradecer. E ficaram lá, até o Pentecostes. E cai no domingo que vem, né? Eles ficaram uma semana no templo lá, rezando, e falando, agradecer a Deus. E caiu depois do dia de Pentecostes, que é uma festa do Antigo Testamento. Né? Eles então vão lá para entender a missão, compreender a missão. São João da Cruz é um grande místico da igreja, eu gosto muito dele, por isso que eu falo demais dele, até enjoa demais falar dele para vocês. São João da Cruz entende essa realidade sagrada numa perspectiva espiritual, e com razão. Enxergar a presença de Jesus ressuscitado, não lá no céu, porque lá no céu a gente já sabe que ele está. O problema é aqui. Como ele está aqui, meu Deus do céu. São João da Cruz fala, então, que a alma da gente está destinada sempre a enfrentar uma luta, uma empreitada, para se unir com perfeição a Deus. Com Deus. E ele fala assim, olha, quando a gente está com a vista boa, você olha um quadro, você olha qualquer coisa, você vê a beleza do quadro, né? Você vê os detalhes, tudo é bonito no quadro. Quando você não está com a vista boa, aquilo pode ser a coisa mais linda do mundo. Mas para você não diz nada. Não diz nada. Ele fala assim. E ele diz isso, né? Ele fala assim mesmo. A mesma coisa acontece com as almas, ele fala.
Mesma coisa acontece com as almas em relação a Deus, nessa o que ele chama de iluminação, transformação, que é o céu, né? É certo que as almas não são iguais, ele fala. Umas têm mais capacidade, outras têm menos capacidade, né? Não são exatamente iguais, né? Porque umas têm a vontade de se unir a Deus é tão grande que todos buscam isso. E queremos também, nós buscamos isso também. Então ele diz assim que é assim que acontece também as almas quando estão no céu. Umas veem mais, outras veem menos. Todos querem se unir perfeitamente. Todos querendo usar a sua própria capacidade. Mas o mais interessante é a Teresa d'Ávila, que foi parceira de João da Cruz, que nasceu na mesma cidade. Vocês sabem, Teresa d'Ávila nasceu em Ávila. São João da Cruz também nasceu em Ávila. Então eles tinham um certo contato, uma certa amizade. E a Teresa d'Ávila é perfeita mesmo, né? Teresa d'Ávila é doutora da igreja, doutora do Evangelho. Ela é chamada de doutora do Evangelho, veja lá, né? Ela também nos fala sobre isso. A nossa alegria maior não é só estar no céu. Ela fala, estar no céu é bom. É uma luz clarinha, ela fala, né? Não tem escuridão no céu. Tudo é clarinho. É uma luz que não agride o olho da gente. É uma luz que não agride a gente. É uma coisa bonita, né? No céu é assim. Não tem noite, né? É o eterno, né? É a eternidade. Ela fala, a nossa alegria maior não é só estar no céu. Já estar no céu já é uma grande coisa, mas não é a maior, dizem. A alegria maior da gente é ver a formosura da humanidade de Jesus Cristo. Essa é a maior alegria. O céu não é a maior alegria. É uma alegria, mas não é a maior. A maior é você topar com ele, né? Essa é a maior. E a alegria de você topar com ele, não é só para dizer bom dia. Oi, bom dia. Aqui é tudo bom dia, sempre, né? No céu é sempre bom dia todo dia, porque não tem noite, né? Não é só você topar com ele e falar bom dia, não sei o que, você tá bom? Como é que tá? Não é isso, não. É você ver que é ele. Porque assim como os apóstolos, nós também, no céu, também veremos a marca. Aquelas coisas lá. Tá lá. Santa Teresa d'Ávila diz isso. Por que a gente sente a maior alegria? Porque é ele. É a nossa cara. É o nosso jeito. A compreensão de que Jesus, ao morrer na cruz, ressuscitar e subir ao céu, ele leva para o céu a nossa cara, o nosso jeito. Essa é a maior alegria. É a maior alegria de todos. De todas as alegrias, essa é a maior alegria. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Jesus Cristo. Por ele todas as coisas
Deus Pai Todo-Poderoso, esse sacrifício para a glória do seu nome. Receba, Senhor, o sacrifício que te oferecemos ao celebrar a admirável ascensão de teu Filho, e por essa sagrada troca de dons, fazer que nos elevemos também à realidade do céu onde o Senhor vive, no céu e aqui, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Depois da sua ressurreição, ele apareceu a todos os discípulos e, à vista deles, subiu ao céu, para nos tornar também participantes dessa divindade. Por isso, na plenitude da alegria da Páscoa, exultam os homens por toda a terra, e nós também, com os anjos e os santos, proclamamos a glória de Deus, dizendo a uma só voz: é o Senhor. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade, reunidos na tua presença em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo, em que nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho único, colocou à direita da vossa glória a nossa fraqueza, a nossa frágil natureza humana, unida à sua divindade. Humildemente nós te suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se transformem para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da fé. Proclamamos. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e te damos graças porque nos admitiu estar aqui na tua presença para te servir melhor nesses santos mistérios da Eucaristia. Humildemente nós te suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Léo Quartos-Décimos, também com o nosso Bispo, da manhã aqui também com todos os padres responsáveis pelas paróquias do Brasil inteiro. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição
de todos que partiram dessa vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da tua face, da tua presença. Tenha misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que o Senhor chamou e escolheu primeiro para viver essa amizade muito mais profunda, né? E deu a eles essa missão de que nós também devemos louvar a Ele, a Deus, sempre por Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado, teu Filho Jesus, que vive gloriosamente. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Você consegue enxergar aqui? Aqui, ó. A vida da comunhão. E aí, dos ensinamentos, consegue? Pega o outro que é maior. Espera aí, mas não vai gritar no microfone, hein? Fala mais longe. E é os ensinamentos do Salvador, ousamos dizer, Pai nosso que estais no céu, vosso nome, vosso reino, seja feita a vossa vontade, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, e não os deixeis cair em tentação. Aqui agora, a paz do Senhor, a paz do Senhor esteja sempre convosco. o amor de Cristo nos uniu. Agora sou eu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Fica aqui, ó. Pode voltar. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Hã? O que ela falou? Sei também. Não entendo nada. Olha, não, aqui, gente, você tem que botar não, você tem que falar pra mim. Isso é coisa pra se falar no meio da missa? Preocupação dela é tanta do negócio aqui. Ave Maria. Você tá vendo como é que é? E disse Jesus: eis que eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amém. Vem aqui fazer a prece aqui. Pega daqui que a letra é maior aqui. Eu acho que você vai conseguir. Dá para enxergar? Só não grita no microfone, que o povo leva susto. Agora é hora de rezar. Não é para levar susto. Não. Deus eterno. Pode falar mais alto. Fervor do alto. Isso. Amém. A coisa mais linda do mundo é o que Jesus fez. Não tem comparação. Não tem. A salvação da gente não tem comparação. Você pode achar bonito o Mar Vermelho abrir, pode achar bonito não sei o quê, pode achar lindo, tudo que você quiser. Mas não tem comparação. Mar Vermelho não salvou ninguém. Essa é a verdade. As coisas do Antigo Testamento não salvou ninguém. Jesus salvou a gente. Conseguiu, hein? Deus é persistente, viu? Deus não desiste, não fácil. Ele salvou a gente vivendo a nossa realidade, mergulhado na nossa realidade, entregando-se à morte. Espetáculo, né? Salvou mesmo. Não tem. Dele é brincadeira. Você tem algum problema aqui? Alguma. O que é? Acho que tem algum problema aqui, né? O problema, eu saio daqui, você fica sozinho, não tem problema. Misericórdia divina. Eu ia falar para você, dia 7, nós temos encontro agora, sábado que vem. Você lembra? Não lembra, não. 14h, né? Então, vem aqui, ó. Ele está filmando ali, ó. Como é que troca aqui? Para ele falar aqui, para o povo entender lá, porque aqui na igreja, por causa do eco, lá no YouTube, se você for, você vai entender tudinho, que esse negócio aqui, ó. Tá ligado isso? Então, lá se entende tudinho, porque esse negócio aqui, o som sai perfeito, né? E eu tô de máscara, mesmo com máscara, o som sai perfeito. Eu tô usando máscara porque tem que usar mesmo, né? Você sabe. Só não pode tirar essa máscara, né? Por causa da pneumonia séria. Ela foi viajar para Portugal. Ficou pneumonia em Portugal. Sarou já, né? Deu uma sarada boa, né? Então não pode, vocês não brinquem com essas coisas, gente. Olha, ela está corretíssima. Não brinque, viu? Mesmo que as pessoas falem, que bobagem, usa nada, besteira. Não é besteira, não, viu? Tem que se cuidar. A máscara faz parte agora da vida da gente. Vocês aprenderam isso com a pandemia? A máscara faz parte da vida da gente agora. E vai fazer mais para frente. Em 2027 estão prevendo outra pandemia, né? Você sabe. Braba, daquelas brabas, diz que é pior que essa que passou. Então vai treinando já, pelo amor de Deus, né? Não custa. Você vai no mercado cheio, pega o metrô cheio, usa máscara. É melhor. É ruim, eu sei que é ruim usar máscara, é horrível, né? É horrível mesmo, você fica assim, incomodado com ela. Mas tem que fazer parte, a máscara, você bota na sua cabeça isso. Você tem que fazer parte disso. Senão
Não brinca com essas coisas, gente. Não brinca. Não é verdade? Você vai fazer o convite para o pessoal da catequese? Não precisa falar que não, acho que eu seguro para você. É sábado, dia 7, 2 da tarde. De junho. Agora, dia 7. Eu sei. Sábado que vem, né? Um encontro nosso. Que estamos estudando a liturgia da missa. Tá. É pra mim chamar eles? Chamar eles, lembra eles. Lembrar o pessoal da catequese. Dia 7 de junho. Dia 7 de junho. Vai ter às 2 horas da perto. tarde. Vai ter catequese. Então, estamos estudando, né? Estamos estudando A liturgia da missa. a liturgia na missa. A liturgia, é isso mesmo. A liturgia da missa, é isso Cada mesmo. nome complicado. Hã? Nome complicado. O nome, a palavra é complicada, mas é esse sentido mesmo, a liturgia. Que em latim, você sabe, é se elevar ao céu. Sabia disso? Não. Tá, falou sem querer, mas falou. É verdade. Liturgia da missa. Então, está refletindo, pensando, discutindo, né? É muito importante isso, né? Aprofundar, afinal de contas, que negócio é esse de comunhão, né? O que é isso? Por que comunhão é tão importante? Eu receio disso, que tem muita gente que vem na missa e recebe a comunhão, tem gente que diz que recebe todo dia. Todo dia. A minha pergunta é, o que você faz com isso? Entendeu? Qual é a razão da gente comungar? A gente viver em comunhão com Deus. Viver como comunhão com a igreja. Qual é o sentido profundo disso? Olha, minha gente, não é qualquer um não, hein? É isso que eu falo para vocês. Vocês pensam que é qualquer igrejinha aí que você entra em comunhão com Deus? Não é não. Vocês tomem juízo. Muito obrigado. Santidade, muito obrigado. Candidato a santo ele. Candidato a santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abençoado domingo para todo mundo. Tenham coragem. Domingo que vem é dia de Pentecostes. É o finalmente da Páscoa, entre aspas, porque a Páscoa não acaba nunca, né? Mas que Deus ajude vocês, dê coragem para vocês, ânimo para vocês. Faça você enxergar, viu? Tem que ver. Ora, ver Jesus, a presença de Jesus no meio de nós.